I can't let you go. I can't lose my home. I can't let you go. I can't. Prazer imenso estar aqui com você, com vocês, né? Na verdade, que estarão aqui hoje com a nossa live, né, Carol? Muito obrigada, Michele, por você ter aceitado participar dessa live com a gente. Eu gosto muito do seu trabalho, já vi lives suas no seu perfil. Então, seja bem-vinda. E, novamente, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Carol. Uma honra estar aqui com vocês, principalmente para falar sobre saúde emocional, né? Que é um tema muito importante e muito necessário para a nossa vida, não é mesmo? Muito obrigada de coração pelo convite, viu? Nós que agradecemos. A Fernanda, que é a minha companheira no podcast dessa tal terapia, ela também está participando da live, então muito provavelmente ela faça alguns comentários, algumas perguntas. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre você, né? A sua formação, a sua experiência profissional. Se apresenta aí pra gente, por favor. Vamos lá. Bom, eu sou psicóloga clínica, né? Tenho um consultório próprio em São Bernardo do Campo. Eu me formei há 10 anos, né? Tenho formação em psicologia em 10 anos e pós-graduação em psicologia organizacional. Iniciei a minha carreira em psicologia organizacional, que é trabalhar na parte de empresas, né? Fiquei por um período não muito longo, porque eu sempre fui da área clínica, né? Sempre tive esse perfil. E aí resolvi, né, ir para a área onde realmente eu amo, onde realmente eu me encontrei. Então, eu atuo já na área clínica mais ou menos há uns 6 anos, né? E é isso. É difícil falar isso, né? Tem aí uma trajetória profissional de mais ou menos uns 10 anos. Né? Atendo os adolescentes à terceira idade, né? Tenho um público bem extenso, né? Faixas etárias, muita Você atende demanda. adulto, criança, idoso? Então, eu atendo de adolescentes até a terceira idade, até idoso, né? Ah, entendi. Não atuo na psicologia infantil, né? Legal. Onde eu mais me identifico mesmo. Se fosse psicóloga, também não ia querer atender criança, não. Ah, é? Eu acho que eu não... eu acho assim, é maravilhoso, né? Psicologia infantil, eu admiro muito, eu tenho muitos amigos que trabalham, né? Eu admiro demais. Mas eu, assim, eu sou um pouquinho coração mole com criança, sabe? Acho que talvez porque eu sou mãe, né? Ai, nossa, uma criança chorando, aquilo já me pega, sabe? Aí eu falo, bom, limite, né? Acho que todos nós temos. Já atuei com crianças, né? Já atendi. Foi uma experiência maravilhosa. Mas hoje eu preferi mais para esse nicho mais da fase mais adulta. Ah, legal, legal. Isso aí. E eu gostaria de começar, então, assim, pedindo para você fazer uma explicação para a gente sobre como é o processo de luto. E aí a gente não quer falar sobre o processo de luto somente com relação ao falecimento de um ente querido, né? É mais para a gente entender esse processo em todas as perdas que a gente tem ao longo. Não é só uma, né? Ao longo da vida a gente tem perdas de relacionamento, perda de emprego, perda de bens materiais, né? E como que que é esse luto que a gente precisa trabalhar? Sim. Bom, o luto é um processo, né, de uma perda de algo que seja significativo para a nossa vida, né? Como você mesma disse, o luto não se dá apenas com a morte. Nós vivemos lutos a vida inteira, né, de certa forma, de algo que seja significativo. Pode ser, sim, a perda de um emprego, o término de um relacionamento, né? Uma mudança, né? A gente às vezes passa por um processo de mudança de casa, enfim, isso traz sim
uma relação com o luto, um contato muito forte com o luto, né? Que, na verdade, é um acesso que a gente tem nas nossas emoções e que traz ali, muitas vezes, né? Porque o processo de luto a gente passa por alguns estágios, né, Carol? E muitas vezes traz mudanças no nosso sentimento. A gente fala dentro da psicologia como se fosse uma desorganização emocional. A gente se vê muito diferente, né? E esse diferente significa sentir muitos sentimentos, muitas emoções que, no modo geral, a gente não sente, né, durante os nossos dias, né? Então, o luto, ele traz esse conceito, né, que é, na verdade, um processo da nossa natureza, né? A gente passar por perdas que sejam significativas, né? E a gente sentir essa dor, esse sofrimento, né? Passar por esse processo é um processo da nossa natureza, né? Então, o luto, ele sempre é depois de algo que algo que vem através de uma perda, né? Bom, a gente tem vivido, né, Carol, um processo de luto constante, né? Eu estava conversando com você agora há pouco, falei isso para você, né? Falei, nossa, falar de luto em plena pandemia, né, que a gente está vivendo aí essa situação super delicada, é algo que está sendo muito forte para nossa vida, né? Porque olha só, quantos lutos a gente tem vivido nos últimos 5 meses, mais ou menos, né? Acho que de março para cá, quantos lutos, né? A gente não pôde estar junto com os nossos familiares no Dia das Mães, Dia dos Pais, está para acontecer no domingo, aniversário, né? Aniversários, momentos que de certa forma nós gostaríamos de viver, nós planejamos viver, né? Sim. E aí a gente não viveu, a gente não pôde viver. Ou, né, se viveu não da maneira que gostaríamos, não é verdade? Às vezes você quer fazer uma festa de aniversário e você gostaria que tivesse as pessoas amadas, né? Amigos, familiares, que fosse num lugar específico, e aí a gente não tem vivido isso, né? Então, esse processo de luto que a gente tem passado nos últimos tempos está sendo muito forte, muito intenso, muito delicado, né? Eu acho que falar sobre dor, né? Falar sobre sofrimento, a gente tem que ter tanto respeito, a gente tem que ter tanta delicadeza, né? Eu, como psicóloga, eu tenho muito respeito pela dor de alguém, muito respeito, porque eu acho que a dor é um sentimento muito íntimo, você não acha, Carol? Eu acho. A gente tem que Inclusive, eu falei isso num dos nossos episódios, porque quando você passa por um processo de luto, né, um sentimento de tristeza, um sofrimento, você começa a enxergar o outro que também está em algum sofrimento de uma forma mais empática. Porque, assim, eu lembro que quando a minha mãe faleceu, em 2016, eu sofri muito, foi uma dor muito grande, assim, de chegar até ser uma dor física mesmo. E aí, quando eu fui na casa de uma amiga minha, na mesma semana, eu fui na casa dessa amiga e minha amiga estava chorando muito, ela estava triste, estava até de cama, porque tinha rompido um relacionamento. E aí ela falou assim pra mim, amiga, me desculpa porque eu tô aqui chorando e você tá passando por um sofrimento muito maior que o meu. E eu falei pra ela, não, amiga, você não precisa me pedir desculpa porque sofrimento é sofrimento. E foi a partir dali que eu comecei a entender que a gente não pode diminuir o sofrimento de alguém. Verdade. E as pessoas naquele momento me falavam assim, você perdeu a sua mãe, eu sei que você tá sofrendo, mas perder um filho é bem pior. E aí eu falava, gente, como pode as pessoas diminuírem o sofrimento de alguém assim, né? Porque assim, independente, não era meu filho, era minha mãe. E eu olhava para minha avó sofrendo e eu não via nada de diferente no meu sofrimento. Entendeu? Entendi, é verdade. Dor é dor, não importa a condição. Pode ser bens materiais também, né? Pode ser, eu acho que é por isso que eu disse que a gente tem que ter muito respeito, tem que ter muita empatia. E cada pessoa vive a dor da forma que ela necessita. Não existe regra. Eu acho que a gente vem de uma sociedade onde a gente precisa ter regras até para sentir as nossas dores, né, Carol? Não tem regra, não tem prazo.
não existe. Se existe uma coisa que não é uma lógica, é o ser humano, né? Cada pessoa lida com o processo de luto de uma maneira, né? Cada pessoa lida de uma maneira. Tem pessoas que elaboram o seu luto de uma forma mais rápida, de uma forma mais serena, porque de certa forma está mais fortalecido emocionalmente para viver aquilo. Tem pessoas que não, que é uma dor muito profunda, que vai lá no fundo do poço e depois ela volta, né? Eu acho que não tem como a gente comparar essa dor, né? Eu acho que é uma coisa muito séria. Eu sempre digo isso, sabe? Em todos os canais que eu posso, para os meus pacientes, para os meus amigos, familiares, respeite a dor do outro. Não importa. Se para você aquilo não é significativo, tudo bem. Se você melhorou e o outro não, tudo ótimo. Mas eu não respeitar, né? Porque eu acho que é algo... Por isso que eu disse, a gente tem que ter tanta delicadeza para falar da dor do outro, né? E evitar também julgamentos, né? Nossa, fulana já tem 3 meses que perdeu alguém e tá aí chorando. Nossa... Né? Porque também, sabe, Carol, tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com a dor do outro, né? As pessoas, a gente vem de uma cultura, né? A gente vem de uma sociedade que a gente não é preparado para dor. A gente é preparado para o outro lado, para a dor não. Nós pais, eu tenho um filho, né, de 5 aninhos, eu falo sobre morte com ele, sobre a dor com ele. Eu tenho acho que tão falar importante. muito, sabe por quê? Ele pode ter um bichinho de estimação, ele ter a morte, né, do bichinho de estimação, que é uma coisa que é natural. Ele pode ter outras perdas da vida dele desde a infância, que faz parte do processo da nossa natureza. Mas eu penso que quando a gente fala, quando a gente sabe, né, que aquilo existe, não é o obscuro, né? Eu acredito que não é que nós não iremos sentir a dor, mas ela pode ser sentida de uma forma melhor no sentido de, eu sei como é que funciona. Eu até brinco, é igual quando a gente vai tomar vacina, você sabe que vai doer. Então você vai preparada, você sabe que vai doer, né? Então eu acho que é muito importante, assim, até a sociedade, a gente falar muito, né? É maravilhoso, né, Carol? A gente tá tendo essa oportunidade de fazer essa live, né? Eu falo que a gente sempre se beneficia de alguma coisa perante um problema. O Covid, claro, terrível, mas olha os benefícios da gente poder falar sobre dores, da gente ter... Acho que talvez se não fosse isso, a gente não ia ter essa intensidade das lives também, né? Sim. A gente tá mais sensível para olhar algumas coisas, né? Então, ontem mesmo eu até mandei para Fernanda... que teve aquela situação no Líbano, né? E eu mandei para ela o vídeo, eu falei, amiga, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquilo, eu falei assim para ela, amiga, olha como o nosso trabalho é necessário, né? Então, vir aqui, fazer uma live para falar sobre as emoções, sobre dor, sobre perda, sobre amor, sobre felicidade, é necessário, porque o mundo está vivendo muitas coisas e são muito intensas essas coisas que estão sendo vividas, né? E se a gente não trabalha, não leva o nosso melhor, aquilo que a gente entende de melhor para as pessoas perdem e a gente perde a oportunidade, né? É verdade. Você tem toda a razão. É bem isso mesmo que está acontecendo no momento, né? E por isso que a gente precisa cuidar sempre da nossa saúde emocional, né? Eu acho que eu, como psicóloga, vou sempre defender essa bandeira, né? Psicologia é uma ciência, faz parte, né, das nossas necessidades também cuidar da mente, porque a gente precisa do psicológico para a vida inteira, né? Pra vida inteira, né? E a gente está em constante luto, a gente está sempre perdendo algo. Mas isso não significa que a gente precisa também estar em desespero, né? Eu acho que a forma como a gente vai lidar com o luto, é claro, é fácil? Não, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Nossa, não é fácil. Sofrimento nunca vai ser fácil. Mas sempre é possível, né, Carol? Recomeçar, reconstruir, a gente entender que vai passar e procurar caminhos também, né? Eu acho que é muito importante isso, sabe? É bem importante. Eu e a minha irmã, a gente fala assim, a gente não sabe como nós chegamos até aqui.
Porque o momento que a gente passou... porque, assim, como todo mundo, nós nunca fomos criados para enfrentar uma situação de perda, Sim, né? Então, quando isso acontece, ainda mais repentinamente, parece que tem uma intensidade, assim, muito avassaladora em algumas pessoas, né? Eu sou muito sensível, então, para mim, foi muito difícil. Tanto que eu fui no médico porque eu queria que o médico tirasse minha dor, né? Então, em compensação, tem pessoas que passam por uma perda e, por exemplo, vai trabalhar para se sentir melhor, vai encontrar pessoas para se sentir melhor, né? E cada um tem a sua forma específica de sentir, né? Cada um tem a sua necessidade de cuidar da sua dor, né, Carol? Né? E tem uma pergunta aqui da Fernanda, que aí já entra numa outra questão que eu ia te perguntar. Tá, pode perguntar. Tem um tempo certo para a gente viver o luto? Assim, tem um limite e que a gente, caso não trabalhe esse luto em nós, o que ele pode acarretar na nossa vida, nas nossas emoções? Sim, olha só. As literaturas falam que o luto considerado, vamos dizer, normal, né, saudável, é até mais ou menos 1 ano, né? Mas não dá pra gente rotular que, como eu te falei, cada pessoa vive no tempo que ela necessita. Porque a literatura fala que depois, mais ou menos, desse período, já se torna um luto mais patológico, entende? Por que o 1º ano? Qual é o conceito disso? Todo se deve ter passado, acredito isso em relação à sua mãe, mas todo primeiro é muito difícil. Primeiro Dia das Mães, primeiro Natal, primeiro aniversário, né? É sempre muito mais difícil, porque é o novo ainda, é tudo muito estranho. E a partir depois do 2º ano, me parece, né, que as coisas ficam um pouco mais leves, né? Isso falando do luto em relação à morte, que acaba que a gente associa muito também, né? Então, o luto, ele não tem de certo. Ele tem, assim, existe, né, considerado na literatura um período, mas ressaltando que cada um tem a sua necessidade, né? Como eu falei também, Carol, o luto, ele faz parte da nossa natureza. Nós temos a necessidade, né? É um processo, após essa perda significativa, que nós vamos passar, né? Então, é um processo natural do nosso emocional, certo? E quando nós não vivemos o luto, né? Quando a gente negligencia esse luto, sabe? Quando a gente tá ali com aquela dor e a gente coloca lá para debaixo do tapete, né? Porque é até por um mecanismo de defesa. O luto faz a gente sentir a dor. E quem é que gosta de sentir a dor? Ninguém gosta. Eu não gosto. Eu também não. Então, o luto, o mecanismo de defesa, faz com que a gente pegue essa dor e a gente feche nossos olhos, coloque para debaixo do tapete, né? A gente reprime, né? Que é um termo utilizado tecnicamente na psicologia. A gente reprime, a gente guarda aquela dor numa gavetinha e a gente vive. A gente tem a falsa sensação que tá tudo bem, que a gente não tá sentindo aquela dor, que tá tudo ótimo. A gente, em algum momento da nossa vida, a gente teve, assim, um momento que a gente sabe que uma pessoa teve uma perda e a gente fala, nossa, ela tá tão bem, parece que ela não entendeu ali a situação. Quem já não passou por isso, né? Então, assim, isso é um mecanismo de defesa, mas não é o ideal. Por quê? Esse luto, como eu expliquei, como é da nossa natureza, uma necessidade nossa, em algum momento ele vai aparecer. Em algum momento ele vai precisar ser vivido. E ele pode aparecer de várias maneiras, né? Eu até estava esses tempos assistindo uma entrevista de uma moça, o nome dela talvez vocês conheçam, ela se chama Fanny. Ela foi do Big Brother, eu me lembro que quando ela participou, há muitos anos atrás, todo mundo admirava por um corpo ali, escultural, ela é do Rio de Janeiro, e ela tinha essa coisa fitness, enfim. E aí eu vi esses dias uma entrevista dela, né, ela estava num programa não sei se era do Porchat, essas entrevistas que tem, né. E aí ela estava dando o relato dela, né, porque ela realmente acabou tendo uma obesidade muito grande.
E aí ela estava explicando que ela começou a ter uma compulsão alimentar, uma compulsão, aquela necessidade de comer, né? Aquela coisa toda. Porque todo excesso demonstra algum vazio, né? E esse excesso que ela estava tendo foi através da alimentação, da comida. E aí ela disse que começou a comer muito, engordou muito. E ela procurou todos os tipos de, né, endocrinologista, nutricionista. Ela queria entender se estava com problema de tireoide. Em resumo, foi procurar terapia, né? E aí, dentro do manejo terapêutico, lá do processo dela, ela entendeu que a mãe dela tinha falecido há um tempo atrás. E ela falou assim, eu não vivi o meu luto. Eu não vivi, né? Eu quis ser forte, porque eu tinha que ser forte por conta das pessoas, dos meus familiares. Não, eu tenho que ser forte. E depois de, tardiamente, esse luto apareceu através da compulsão alimentar. Então, olha só, né? Nossa. Eu falei, nossa, que exemplo, assim, que história, e como isso é fato, né? Então, o luto, ele precisa ser vivido. A gente não pode negligenciar as nossas dores, não só do luto, mas qualquer tipo de dor, né? Eu acho que dor é dor, a gente precisa compreendê-la. A gente só consegue curá-la se a gente olhar para ela. Quando a gente legitima a nossa dor, a gente dá um nome para ela, fala assim, estou doente, estou com um problema, vamos cuidar dela, né? Então eu acho que é muito isso que as pessoas precisam entender. Espero que a gente possa juntas mostrar isso para a sociedade, né? O quanto é necessário e tá tudo bem sentir a dor, né? Não é, Carol? É. A gente vem precisa... acho que a gente tem que ser forte. Quem falou que a gente tem que ser forte? Jesus! Então. Né? A gente falou isso também no episódio, porque, por exemplo, para homem é muito mais fácil, é muito mais difícil para o homem entender que ele precisa passar por dores, porque a sociedade sempre fez o homem como o forte, homem não chora e não sei o quê. E aí a mulher sempre foi o sexo frágil. Só que agora a mulher não é mais o sexo frágil. Agora a mulher tem que ser forte, a mulher tem que fazer multitarefas, a mulher tem que ser provedora da casa. Então agora também a mulher não pode mais sentir dor, né, ficar triste, ter esses sentimentos que demonstram de uma forma que as pessoas enxergam uma fraqueza. É verdade. E eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fraqueza, né? Ser forte, ser fraco. Isso eu acho que tá um pouco destoado ali, né? A fala das pessoas. E é isso mesmo que você falou, né? O homem, ele vem com essa carga que homem não chora, né? Homem não chora. E olha só, nós estamos falando de ser humano. Ninguém aqui é robô, ninguém é programado. Ninguém é robô, é ser humano. E qual é o problema de chorar? Agora, uma coisa muito interessante, Carol, que eu tenho um público, né, assim, de pacientes, e eu tenho um público muito grande masculino. Olha que bacana. Olha, que interessante. Tenho. E assim, maravilhoso, sabe? Assim, eu acho que tão bacana. Tá mudando já um pouco isso, sabe? A sociedade está entendendo, né? Que não existe nenhum tabu. Que esse tabu vem da nossa cabeça, vem de uma sociedade julgadora, preconceituosa, e não precisa de nada disso. Como eu falei agora há pouco, a gente precisa da nossa saúde mental para a vida toda. Olha só, Carol, a gente está passando por um Covid. Olha só, imagina, a gente precisa da saúde mental para passar por essa terrível situação, não é verdade? Com certeza. Não tem essa, homem, mulher, criança, todos nós precisamos da saúde emocional. E olhe lá que mesmo assim é difícil pra caramba. Difícil. São coisas que fogem do nosso controle, de certa forma, né? E tudo aquilo que a gente não consegue controlar dá uma desprendida, assim, da realidade. E eu percebo que depois que começou a pandemia, a gente passou por diversos processos, né, Michele? Sim. Teve o início, que foi uma coisa assim, de que ninguém sabia mesmo se acontecia, não acontecia, o que era. E depois a gente passou por um momento de que todo mundo estava muito feliz, porque em casa estava se descobrindo, estava produtivo, não sei o quê. E agora, me parece que
tá diminuindo um pouco aquela euforia, no sentido que, assim, eu passei por diversos momentos de bastante desânimo em casa, porque eu tô em quarentena desde março. E agora, com essa tal de flexibilização e tudo mais, a gente não sabe muito bem ainda o que está acontecendo. Então, isso eu entendo que vem bem ao encontro do que você falou, de que todo esse processo da pandemia é um processo de luto, porque a gente consegue identificar as fases dele, né? Em tudo que a gente tem vivido, a negação, a raiva, a tristeza e a barganha, né? Ai, nossa, eu até pedi outro dia, eu falei para minha tia, deixa eu ir aí ver a minha avó. Eu fico de máscara, não toco em nada, eu só quero ver e sentir o cheiro dela. Sei. Ai, então, que eu acho que é mais fácil. São todos esses processos que a gente está vivendo todo mundo junto, né? É verdade. E a gente também já está, nós também já estamos, né, nessas fases do luto, do Covid, né, até na fase de aceitação, porque a gente está vivendo, eu falo que o Covid, ele trouxe várias fases. Olha, a gente acessou todos os nossos sentimentos nesse Covid, né, porque eu falo que a primeira fase foi a fase do pânico, né, todo mundo em pânico, começou aquela coisa, socorro, que pânico, né, aquela coisa, você começa a ver tudo parando, ônibus, não pode sair de casa, aí começa a ter notícias ruins, foi o pânico. Depois a gente foi para uma segunda fase, que foi assim, entender e até achar que tá gostoso ficar em casa, ou até mesmo uma fase diferente da do pânico, meio que a gente foi se adaptando àquela situação, porque nós, seres humanos, nos adaptamos ao que é bom e ao que é ruim também, né? Faz esse processo de adaptação do que é ruim, né? Então, assim, realmente testou muito a nossa resiliência em muitos momentos. E agora, a gente está numa fase que é muito difícil, porque a gente está numa fase, a gente está na aceitação, a gente aceitou o problema, não no aceitar de achar que foi bom, não nesse sentido, mas nós estamos mais, né? A gente está mais assim, fazer o quê? A gente está, né? Vamos ficar até o final do ano assim, até ter a vacina, enfim, que é até um pouco perigoso, né, da gente ter um pouco desse relaxamento, porque a situação está acontecendo, mas a gente se adaptou. A gente parou de prestar atenção na quantidade de mortes, enfim. Mas você vê exatamente essa coisa do luto no Covid. E eu fico assim como psicóloga pensando, sabe, Carol? Meu Deus, como é que vai ser isso lá na frente? Como é que vai ser com as crianças, né? Meu Deus. Eu tô tendo uma demanda muito grande de pacientes de idosos, né? Porque ele já tem, assim, uma coisa muito, muito intensificada de solidão, né? Alguns abandono, de alguma então, forma, assim, né? eu fico preocupada como é que vai ser, né? As consequências dos lutos vividos na quarentena, vivido no Covid, né? Eu espero muito e faço até assim um apelo para as pessoas que estejam aqui. Procurem ajuda psicológica. Procure coisas que possam te beneficiar, te acalmar, né? Lugar de acolhimento, de escuta. Procurem ajuda. Porque a gente às vezes acha que não está na consequência, que a gente está dando conta, está no controle, né, Carol? Que você falou, não, a gente está no controle, tá tudo bem. Mas a saúde mental, a doença emocional, ela chega lentamente. Ela vem devagar, a gente não percebe. Então precisa cuidar, né? Precisa. É bem sorrateira essa doença, né? Muito. E eu só vou fazer uma pergunta voltando lá para as nossas nosso mecanismo de defesa. A Thay perguntou se o estado de choque nas situações ele é, de alguma forma, um mecanismo de defesa nosso. O estado de choque? Quando acontece... O estado de choque perante uma perda, no caso, né? Uma perda, uma tragédia, né? Essas coisas que a gente vê por aí e até quando acontece com as pessoas. Igual a Silvia, que eu estava falando com você hoje. Da sua live com a Silvia. Sim, eu acho que não é um mecanismo de defesa. Eu acho que o choque, ele tem uma relação de contato com a realidade, né?
aquela realidade, a gente passa por uma transformação, a gente passa por uma desordem emocional. O nosso emocional, imagina uma carga emocional dentro da gente. Tanto é que quando a gente passa por um choque, por um susto, por um trauma, por um medo, o nosso corpo reage de uma maneira muito desconexa, né? Tem gente que tem diarreia, tem gente que tem tremedeira, tem gente que sobe a pressão, tem gente que tem dor de cabeça, perda de apetite. O nosso emocional, ele manifesta uma descarga de adrenalina tão forte, né? Né? E por isso que a gente passa por esse choque. E a gente, às vezes, passa no choque e fica no choque. A gente fica... Parece que a gente até não racionaliza, né? Parece que a gente fica ali estagnado no pensamento. Não é verdade? Então, Sim. assim, é muito assim, delicado mesmo. Inclusive, né, falando do outro lado, né, da sociedade, quando eu não sei como é que foi para você, a situação da sua mãe, enfim, mas a gente também precisa se preparar e tomar muito cuidado e ter muita responsabilidade afetiva quando a gente vai falar de uma notícia para alguém, né, Carol? Porque é difícil também para quem tem que falar, para quem tem que passar por isso. Eu não estou dizendo que é fácil, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter, assim, se preparar para poder falar para alguém de uma notícia difícil, sabe? Né? Eu acho que, como eu disse, é uma responsabilidade afetiva muito grande que a gente precisa, sim, ter, porque, inclusive, esta notícia, ela pode trazer consequências muito fortes. Você sabe que eu tinha uma amiga da faculdade, que ela não estudava comigo, mas ela era da faculdade, quando eu fazia faculdade de psicologia, e ela teve uma história o pai dela teve, né, passou por um infarto e ele foi hospitalizado, levou para o hospital e ele faleceu. E veio um despreparo tão grande desse médico para poder dar notícia. Olha, Carol, foi mais difícil para ela lidar com a notícia do que necessariamente com a morte desse pai. Nossa. Olha só a responsabilidade que a gente tem, né? Olha só, tem até alguém dizendo aqui, recebi por telefone no meio da rua, terrível. Rosto terrível, é verdade. Então, a minha irmã colocou aí que ela recebeu por mensagem no WhatsApp. Ah, ela é sua irmã. Então, olha só, né? Então, assim, é muito preocupado, assim, a gente precisa ter muita preocupação, a gente precisa, assim, ter preparo, a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que é muito sério. Por isso que eu falei, né? Falar de sofrimento, a gente tem que ter muito respeito, muita delicadeza, porque, olha, isso pode ser realmente algo muito forte, né? Para a vida de alguém. Eu fui coordenadora de projetos sociais e assim, quando eu precisava fazer a demissão de algum funcionário, eu sempre trazia essa pessoa e conversava com ela de uma forma muito amorosa, sabe? Muito de respeito, porque eu sei que quando você perde um emprego, não é algo que você quer, mesmo que você queira, né? Então, mesmo que a pessoa tá lá e fale, nossa, não aguento mais trabalhar aqui, quando você chega e fala para a pessoa, ó, você não faz mais parte do nosso quadro de funcionários, ela não está esperando aquilo, né? Então, eu sempre tive essa forma de falar para que a pessoa entendesse que ela não estava sendo descartada. Perfeito. Né? Eu acho que é essa nossa necessidade de acolher o outro de todas as formas, independente do papel que você ocupe. É verdade. Né? É verdade. Eu concordo e parabéns, né, por você realmente ter essa delicadeza, essa empatia, né? Eu acho que é isso mesmo. Não adianta, a gente não pode, né? Eu desenvolvi isso depois do que eu falei, né? Depois que eu perdi minha mãe. A minha tia tá falando que foi ela que escreveu aqui, que ela recebeu a notícia, perdeu a irmã dela, né? E aí elas contam que
quando elas começaram a receber a notícia, elas falavam assim, ó, não vamos mandar no grupo, porque a Meire, que era a irmã gêmea da minha mãe, ela tem cirurgia, né, cardíaca, ela não poderia saber assim de supetão. Então, ó, não vamos mandar no grupo, porque tem que ir lá para falar com ela. E aí uma delas mandou aonde? No grupo. Mandou no grupo, aonde a minha tia tá. Então ela ficou, de qualquer forma, ela ficou sabendo pela mensagem no grupo do WhatsApp. E aí, aí entra naquilo que você falou, que poderia ter acarretado uma outra tragédia na família, de certa forma, né? Claro, claro. Mas as pessoas ficam transtornadas também. É verdade. A gente não tá aqui nem para julgar, né, Carol? Porque eu acho que a gente tá nesse mundo para evolução. A gente não, como a gente falou, né? A gente vê como as coisas se conectam. A gente vem de uma sociedade onde a gente não foi preparado para falar sobre isso. A gente não gosta nem de falar de coisa ruim, né? Morte atrai, né? O pessoal fala, não fala de morte, não. Né? E a gente, assim, eu acho que é muito importante mesmo a gente tomar esse cuidado, não, como eu disse, não para julgar, não é nada disso, mas que a gente realmente possa ter cuidado, prestar atenção, se preparar, sempre se colocar no lugar do outro, né? Enfim, é muito sério, é muito importante. A gente precisa sim se colocar no lugar do outro, né? E pensar como é que o outro vai reagir. Mas, Michele, como é que eu tenho que falar, então? Como é que eu tenho que agir, né? Porque acho que no meio da dificuldade, elas também estão passando por um processo de luto, né? Sim. E não é fácil, né? Eu acho que o primeiro passo é você acolher, né? Vamos acolher, vai acolhendo, né? Claro que, se possível, falar pessoalmente, né? Se colocar no lugar do outro mesmo, amparar e deixar, principalmente, a pessoa sentir a dor dela, né? Gente, a gente não pode negligenciar a nossa dor. A gente trava a pessoa, né? Ah, não, para de chorar. Não chora? Como não chora? Pense em outra coisa, vai trabalhar. Falavam para eu tomar água, vai tomar água. Eu não queria tomar água, gente. O que a água ia fazer para mim? Eu queria chorar. E eu acho também, né, que as pessoas, eles querem ajudar de alguma maneira. Eles querem ajudar. A intenção é a melhor, né? Eu assisti uma live de uma psicóloga que eu gosto muito, e ela estava contando que a mãe dela estava internada no hospital, e a mãe dela não gostava de cobrir os pés. Aí ela falava assim, que toda visita que chegava cobria o pé da mãe dela. Aí a mãe dela ficava brava, sabe? Aí quando a visita saía, a mãe dela, ai, que saco! Todo mundo que chega aqui cobre meu pé. E aí, assim, olha que coisa engraçada. E eu parei pra pensar, falei, eu acho que eu faria o mesmo. Acho que eu ia chegar, eu ia cobrir o pé, porque a gente também tem esse lado de querer ajudar, né? E aí, assim, ela foi tão importante, assim, ela ter dito isso, porque eu comecei a prestar atenção também, sabe? De falar assim, é isso mesmo. Às vezes eu tenho boa intenção, eu quero ajudar uma pessoa, né? Eu quero ajudar de alguma maneira, porque além da minha angústia, eu me solidarizo por ela, mas nem sempre o que eu tenho a oferecer para ela é o que ela quer, né? Então, assim, a melhor coisa que a gente pode fazer para alguém é perguntar para a pessoa como eu posso te ajudar. Talvez a pessoa nem saiba, né? Porque dentro da desordem emocional dela, do sofrimento, talvez ela não saiba. Mas ela sabe que você está ali disposta àquilo. Não é verdade? Então, isso é uma coisa muito importante, da gente sempre perguntar para as pessoas o que ela quer, né? O que a gente pode fazer para ajudá-la, né? E claro que se a pessoa tiver dificuldade, a gente pode sim falar, olha, você gostaria, né, de um copo d'água? Você quer descansar? É igual o processo de luto, né, que é até assim, falando do tema mesmo, cada pessoa lida de um jeito e cada pessoa tem uma necessidade. Às vezes a pessoa ela tem a necessidade de ficar no fundo do poço, ela tem vontade, ela tem a necessidade de ficar dormindo, de ficar na cama. É a necessidade dela. E as pessoas ficam, levanta da cama, né? Vamos sair. Claro que isso é importante. É importante. Né? Eu acho que a gente também precisa dar uma movimentada na pessoa, né? Eu acho que é muito, muito bom isso. Mas ao mesmo tempo a gente tem que saber aquela coisa, solta a corda, puxa a corda.
Ofereço ajuda, mas respeito se ela falar que não. Mas se ela realmente, se ela abrir ali uma brechinha, então eu vou atuar, né? Eu acho que é muito isso também, sabe? Da gente realmente perceber a necessidade do outro, né? Eu acho que é muito sério isso, a gente pensar desse jeito, né? Sim, com certeza. E você acha assim, de alguma forma, assim, você considera que quando a gente tem consciência das nossas emoções, a gente tem trabalhado na segunda temporada do nosso podcast a inteligência emocional, né? Então a gente tem trazido como a gente precisa se relacionar de alguma forma com todas as emoções, né? Não só com as emoções boas. E aí você entende que ter a consciência dessas emoções, ela de alguma forma colabora para que a gente consiga passar por um processo de luto mais saudável? Sim, sim, eu acho que é exatamente isso. Quando você compreende a sua dor, quando você olha para ela, né? E não fecha os olhos, joga para debaixo do tapete, como a gente falou agora há pouco. Eu acho que quando você lida com a dor, né? Eu acho que as coisas se tornam mais fáceis para você dar conta. Porque quando você tem consciência da dor, do problema, quando você vê ele de fato como ele tem que ser visto, de alguma forma eu acho que é natural a gente procurar possibilidades para a gente ficar melhor, né? Para a gente acalmar, a gente vai procurar ajuda da maneira que a gente acha que é importante para nossa vida. Então, assim, é sempre importante a gente olhar para as nossas dores. A gente não pode fechar os olhos para ela. A gente não pode negligenciar, como eu falei, né? Porque eu acho que o nosso emocional, ele sempre nos dá sinais, né? O psicológico da gente nos sinaliza o tempo todo. A gente, às vezes, não entende ou, às vezes, a gente finge que não entende, né? Eu tenho visto, assim, muita gente que vai empurrando com a barriga o problema. Vai empurrando. Hoje eu tô com uma angústia. Amanhã outro dia. Amanhã passa. Tudo passa. Dê tempo ao tempo, né? E a gente vai empurrando com a barriga. A gente vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Aí chega um momento que aquele problema, com aquela dor, com aquela tristeza se transformou num transtorno, se formou numa doença emocional, numa depressão, num transtorno de ansiedade. Nossa, é uma coisa complicada. Eu até falo assim para os meus pacientes que às vezes vêm com uma queixa, e eu falo, mas quando começou, né? E o paciente fala, do nada. Eu dormi bem, acordei mal. Eu falo, tem certeza? Tem certeza que... Vamos voltar? Será que não teve lá atrás alguma coisa que você ficou angustiada? Aquele dia que você teve insônia? Aquele dia que você se viu mais triste? Ou aquele dia que você se viu mais eufórico? A gente começa a cavar e começa a entender que a gente colocou a dor de lado mesmo, né? Então, o melhor a ser feito é você olhar para a dor. Problema foi feito para ser resolvido e não vivido. Legal. A gente pensa assim, né? Eu quero viver ou eu quero resolver o meu problema. Então, eu vou procurar saída, né? Aí, nossa, parece que até alivia o coração quando a gente pensa assim, né? Sim, com certeza. Que eu fico pensando, ouvir você falando, me fez pensar que é muito melhor a gente resolver a questão, sentir a dor no momento que ela precisa ser sentida, do que levar com a barriga e depois passar por algo muito pior. Porque o transtorno mental, né, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, é algo do extremo, né, que corre o risco até de você ter muito mais dificuldade de sair daquela situação. Né? Eu passo por processo de depressão, já tive 2 crises assim bem fortes, e eu sei que não é legal, e não é o lugar que eu quero voltar. Né? Eu quero sofrimento, né? É muito sofrimento. Se talvez tivesse trabalhado a situação quando ela deveria ser trabalhada, muitas outras coisas poderiam ter sido dissolvidas e não chegar no extremo, né? É verdade. E também é um processo de maturidade emocional para você conseguir ver isso, né, Carol? Né? Eu acho que isso
É importante a gente pensar nisso, assim, dessa maturidade. Eu acredito que você tenha procurado ajuda, né? Porque é importante que as pessoas saibam que existem recursos, né? Existe saída, Sim, né? A gente não precisa bastante. segurar, né? Eu acho que a gente está passando, atravessando uma evolução tão maravilhosa, que as pessoas estão entendendo isso. Eu não preciso sofrer dessa maneira, eu posso procurar ajuda, né? Da maneira que eu acho que é importante para minha vida. E é isso mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não abrir a porta da doença emocional, né? A gente deixa a porta muito aberta, escancarada, como eu disse, a gente né? A gente vai deixando, igual a história que eu contei da Fanny, ela foi deixando o luto, né? A mãe É, dela faleceu e ela não viveu o luto. E ela foi é, deixando, e quando veio, olha só o que aconteceu com a vida dela, né? Então, assim, é muito importante, sim, a gente tomar cuidado. Todos nós, Carol, não tem classe social, não tem nada. Ser homem, mulher, criança, adulto, todos nós, seres humanos, nós temos vulnerabilidade para ter doença emocional. Todos nós. ah, Somos, legal. somos É bom pessoas. você falar isso, porque às vezes até a gente que passa pelo processo fica pensando, ai, nossa, é de família, né? Olha Ah, como o fulano é bom, né? E eu sou assim, eu tenho essa situação na minha cabeça, né? exatamente. Claro que algumas doenças, por exemplo, uma depressão, ela pode vir sim de uma questão genética, mas ou ela pode vir perante algum problema, algum trauma, enfim, né? Algum sofrimento que desencadeia num quadro depressivo, sabe? Mas é muito assim, a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa Uhum. cuidar da nossa saúde emocional. A gente precisa olhar para ela, né, com essa ótica, né? Tomar muito cuidado. Porque essa coisa de as pessoas acharem, né, que você tem depressão porque é fraco, né? Ih, tá reclamando do quê? Tem tudo na vida, né? E não é assim que É, funciona, né? Eu acho que todos nós estamos passíveis disso, assim como a questão física, que todos nós podemos ter um problema físico, né? uhum. A gente cuida da nossa saúde, pelo menos deveríamos, né? Para não ter nada É, físico, mas mesmo assim isso não nos. é, como é que fala? Não nos impede de isenta. ter. A questão emocional é a mesma coisa, ninguém tá ileso, ninguém tá. E a gente É, tem que tomar é, cuidado. Eu não sei se as pessoas sabem aqui, nem não vou fugir do tema, mas só para exemplificar, eu sou psicóloga e eu tive depressão pós-parto. Olha só. Nossa, psicóloga com é, depressão pós-parto? Psicóloga teve depressão pós-parto. É assim mesmo. O cardiologista, ele pode ter sim um problema no coração, o endocrinologista pode ter, né, um problema, enfim. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem isso, que faz parte da gente, né? Mas a é, gente pode, né, na verdade, procurar recursos, a gente pode entender, não precisa. Eu falo assim, não é um atestado de óbito. Calma, gente, não é um atestado de óbito. Você está assim por uma questão psicológica, vamos procurar ajuda, vamos procurar entender por que você está lidando assim com essa dor, por que está sofrendo tanto, né? é, Então, é, assim, é algo que faz parte da vida, né? E eu acho que quando a gente compreende, as coisas parecem que ficam mais claras, né? Eu acho que aí dá uma sim, clareada, né? É assim mesmo que funciona. Se você é ser é, humano, você tá vulnerável, mas então cuida, né? E se acontecer, procure ajuda, não é assim? uhum, Né? sim. E eu acho que isso está tão mais em evidência hoje, porque a gente não é acostumado a lidar com as nossas vulnerabilidades. É. Por quê? Porque é o que a gente já falou, tem toda essa questão da sociedade, de ser forte, de ser o melhor. Uhum. Eu falei outro dia no episódio que ó, eu fiz terapia desde 2013 com a mesma psicóloga. E Sei. só agora eu descobri que uma das coisas que me travam na vida é o meu medo de errar, o meu medo de não ser perfeita. Aham. Então, quando eu entro, quando eu tenho o encontro com essa minha necessidade, essa minha vulnerabilidade, de alguma forma é onde eu consigo trabalhar aquilo para sair, né?
para melhorar, para não ter aquele peso de uma pessoa que precisa ser perfeita o tempo inteiro, né? Exatamente, um processo imenso de autoconhecimento e que é maravilhoso, né? Ah, Gente, como nossa, é bom a gente se conhecer, né? Como é é bom. muito bom, é libertador, né? Assim, a gente sempre Nossa, fala. ótimo. Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer terapia, né? Eu sei que a gente está aí numa caminhada, nem sempre é acessível, que infelizmente, né, ainda a gente está na luta para que seja acessível para todo mundo. Mas existe também, tente, né? Se você não pode pagar um psicólogo, tenta pelo convênio. Se você não tem convênio, tenta procurar pela rede pública. Não é fácil pela rede pública, tenta procurar nas faculdades. Eu não sei se as pessoas sabem, toda faculdade de psicologia obrigatoriamente tem a clínica. E você pode passar a fazer terapia pela clínica da faculdade, que é maravilhoso. Ah, Tem faculdades que legal. não cobram, tem faculdades que cobram um valor simbólico. Eles são atendidos por estudantes do 5º ano, né, que é o último ano da faculdade. Eles têm uma supervisão maravilhosa do professor, é maravilhoso, né? Então, olha só, e as pessoas precisam saber, tem muito psicólogo também que ajuda, né, que acaba que faz ali de uma maneira importante. Assim, ajuda no sentido de deixa acessível para o paciente, né? Claro Sim. que o psicólogo é o trabalho dele, lógico, tem um valor imenso, tem um custo, mas assim, procurar de alguma maneira, né? Eu acho que Uhum. procura, né? É, Procura, vai atrás, você vai a encontrar, gente- né? eu acho que isso é muito bom. Eu falei até no episódio que a gente deu uma entrevista para o podcast do Felipe Alecrim, que se chama Sei, Extremamente. E sei. aí eu falei que. Ai, gente, eu acabei esquecendo o que eu falei. Perdeu. Perdi o Bugou, raciocínio. bugou. É porque tem que prestar atenção no que a pessoa está digitando nas perguntas. A gente fica vendo as perguntas, na verdade foi assim. É. Agora eu Lembrou? lembrei. Tá. Lembrei, ele perguntou pra gente o que que a pessoa precisa para ela ir atrás de uma ajuda profissional. Aí eu falei para ele, sabe o Narcóticos Anônimos, os passos lá do sei lá. A primeira coisa é você reconhecer que você precisa de ajuda, Exatamente. né? Porque quando a gente começa a pensar que nós somos autossuficientes, é aí que começa a grande dificuldade da gente viver uma vida tranquila, né? Exatamente. Exatamente. A gente acha que a gente dá conta de tudo e muitas vezes a gente nem imagina. E tem tanta coisa inconsciente, tem tanta coisa lá de trás, né? E a gente não tá ali invisível para nós, né? Literalmente isso, né, Carol? É verdade, é uma coisa muito É, que as pessoas precisam prestar atenção nisso, né? é, é. Não Ah, adianta. se eu pudesse, colocaria uma psicóloga num potinho e ficaria conversando o dia inteiro com a Ah, psicóloga. Eu amo esse tema, amo mesmo, é tão assim. bom. Eu sou suspeita, né? Eu também amo, e eu amo cuidar das, das pessoas. Eu estava hoje pensando, meu Deus, como eu sou feliz. Eu trabalho com o que eu amo. Ai, como é gostoso, né? Enfim. E como é gostoso também quando eu vou na minha terapia, né? Que eu faço terapia há muitos anos. Eu falo, ai, como é bom me redescobrir, entender meu lado luz, meu lado sombra, né? Porque nós temos os Ah, dois que lados, legal. né? Eu acho que cuidar da gente é um carinho com a gente mesmo, né? A gente ter essa relação com a gente lidar com as nossas dificuldades, porque a gente passa por problemas, por dificuldades a vida toda, seja diversos, financeiro, conjugal, filhos, crises existenciais que nós temos muito também. Nós mulheres temos isso, nossa, socorro, né? É, TPM da é, vida, sim. né? E assim, e é tão bom a gente conseguir lidar com tudo isso, né? De uma forma assim mais, mais forte mesmo, né? Porque o processo terapêutico, a terapia, até
muitas pessoas acham que a gente deve procurar terapia também quando está ali com algum problema, né? Quando a gente está ali atravessando uma dor, um sofrimento. Mas isso também não precisa ser nesse formato, né? Eu acho que você procurar terapia, ele só vai te trazer benefícios, né? O processo de autoconhecimento nem sempre significa uma dor, um problema, um trauma. É claro que quando você vai cavando na terapia, quando você vai no processo de autoconhecimento, você vai percebendo que há questões que você nem imaginava que interferiam na sua vida, né? Que a gente é um descascar de cebolas mesmo. Vai tirando, né, as cascas da cebola e lá do lado de dentro vai ficando cada vez mais, né? Então, eu acho que é importante também as pessoas procurarem entender que a terapia, ela traz esse benefício, né? Sem tabu, né? Não existe essa coisa de falar, tá na terapia, nossa, faz terapia, ou até mesmo passa com psiquiatra, né? Que acha que passar com psiquiatra... Gente, passar no psiquiatra é a coisa mais natural do mundo. Quem cuida das emoções é o psiquiatra, assim que quem cuida do coração é o cardiologista, é só uma especialização da medicina, né? E a gente tem que desmistificar muita coisa. Carol, a gente tem que fazer outras lives, hein? Porque é tanta coisa. Né? Temos que fazer bastante live. Eu acho que é um tema, assim, que nós gostamos muito. A gente gosta, porque, assim, muito do que você falou só reafirma aquilo que a gente traz nos nossos conteúdos, porque nós sempre falamos, eu e a Fernanda, a gente não é psicóloga, a gente não tem o conteúdo técnico que vocês têm. Sim. Então, quando vocês vêm aqui e reafirmam uma coisa que a gente falou no podcast, só dá mais confiança para o nosso trabalho, né? De que o que a gente tem levado para as pessoas é assim, né? E quanto mais a gente propaga isso, a necessidade da gente cuidar da nossa saúde mental, mais a gente vai fazer com que as pessoas reconheçam o quanto isso é bom. E o nosso objetivo sempre foi desmistificar aquilo que a gente ouve de negativo com relação à terapia. Tá faltando... Obrigada. Quantos minutos? 1 minuto? 1 minuto e 53. Mas dá tempo de mandar beijos, então. Eu só tenho uma dica prática que a pessoa que está vivendo luto precisa fazer. Eu acho que ela respeitar a sua própria dor, né? Acho que essa dica é a principal. Está doendo, vou viver o meu luto. Eu acho que essa dica, e a partir disso, ela vai entender das necessidades dela. Procurar ajuda terapêutica, que pode ser, sim, maravilhoso para ela fortalecer, né? E outras necessidades que ela tenha para poder elaborar essa dor, esse luto. Então, aceita que dói menos. Legal, adorei. Eu também. Bom, agora acho que acabou, né, Carol? Acabou, muito obrigada. Vamos marcar outras lives, outros bate-papos assim, descontraídos e de uma forma que as pessoas conseguem interagir e se identificar, né, no que a gente está falando. Fala pro pessoal me seguir aí no meu Instagram também, a gente vai informações. Muito obrigada, adorei, foi um papo super gostoso. Olha só, falamos de dor, de luto e ainda foi gostoso falar, né? Tá vendo? Um beijo para você.